quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, como também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por seu amigo, certamente por causa da importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e lhe será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Que maravilha, que bênção de Deus. Vamos sentar, senta aí comigo. Que bênção de Deus. Meu irmão, presta bem atenção. Nesse evangelho, Jesus vai nos dar um ensinamento. E eu queria que você ficasse perguntando: por que é que o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite? Eu queria que você perguntasse: por que é que o Espírito Santo te trouxe nesta noite aqui? Porque eu te digo uma coisa: Jesus quer te ensinar algo de muito especial. Diga para a pessoa que está do seu lado: abre os olhos, abre o coração. Me ajuda, diz mesmo: abre o coração, porque o Espírito Santo quer te ensinar algo especial nessa noite. Sabe como é que eu conheço? Sabe como é que eu conheço se a pessoa é discípulo ou não de Jesus? Sabe quando a gente conhece que a pessoa é discípulo de Jesus? Quando ele tem vontade, desejo de aprender a rezar, de aprender a orar. Diga comigo: o verdadeiro discípulo. Vamos dizer com força, minha gente, pelo amor de Deus. O verdadeiro discípulo é aquele que quer aprender a rezar. Muito bem. Sabe por que o verdadeiro discípulo quer aprender a rezar? Porque a oração
encanta. Aquela pessoa que reza, aquela pessoa que ora, ela encanta. A oração, ela encanta as pessoas. Se você vê uma pessoa que reza, uma pessoa que ora, você vai dizer assim: existe algo de diferente naquela pessoa. Olha, aquela pessoa é diferente. Algo é diferente nela. Algo chama a atenção. Sabe o que é? Aquela pessoa, ela reza, ela ora. E deixa eu te dizer uma coisa: os discípulos estavam tão encantados com Jesus, que chegaram a perguntar a ele, como você viu aí no Evangelho: Senhor, nos ensina a rezar. Os discípulos foram perguntar a Jesus: como é que a gente reza? Como é que a gente faz uma oração? O discípulo, ele quer aprender a rezar. O discípulo verdadeiro, aquele que segue a Jesus, ele tem um desejo no coração de aprender a rezar, de aprender a orar. E ele pergunta a Jesus. E presta bem atenção uma coisa. Jesus responde aquele questionamento dos discípulos. Jesus, ele não fica calado. Jesus responde a todas as perguntas. Por isso que eu digo a você: não pergunte a Jesus, porque ele vai te responder. Às vezes você fica cheio de questionamento, e se você perguntar a Jesus, ele vai te responder. Jesus não deixa ninguém sem resposta. Amém? Diga comigo: Jesus responde a todo aquele que pergunta. Olha para mim. Jesus responde a todo aquele que pergunta. Os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a rezar. Ele respondeu. E Jesus vai dizer: quando orardes, vocês devem dizer assim. E nesse texto de São Lucas, ele faz a oração de uma forma mais sintética do que o que habitualmente nós rezamos. E aí eu queria que você lesse na Bíblia comigo. Quem não trouxe a Bíblia hoje para o grupo de oração, quem disse que não tem Bíblia, olha, compra uma Bíblia. É a porta, é a boca de Deus para a sua vida e para a sua casa. Ele vai dizer assim: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos àqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Olha bem, muito mais do que uma fórmula. Jesus não ensinou uma fórmula, até porque nós chamamos esta oração que Jesus fez de Pai Nosso, mas o nome correto é a oração do Senhor, porque habitualmente se começa dizendo Pai Nosso, mas o nome é a oração do Senhor, porque foi a oração que Jesus fez ao responder aos seus discípulos. E aí Jesus responde, não ensinando uma fórmula. Você diga isso, 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 depois você fala isso, decore. Toda vez que você for rezar, você diz assim. Mas Gustavo, se ele não ensinou uma fórmula, por que é que nós repetimos esta oração? Nós repetimos essa oração porque nem todos entenderam qual é o objetivo desta oração. E eu lhe pergunto, faz mal repetir o texto e as palavras que Jesus disse? Claro que não. Na liturgia ele está inserida. Mas
se nós formos analisar de forma espiritual, se nós formos nos dedicar à forma mística desse texto, Jesus ensinou não uma fórmula, mas Jesus ensinou um jeito de orar. Diga comigo, Jesus ensina um jeito de orar. Presta bem atenção. Perguntaram a Santa Teresinha: o que é oração? O que é a oração? Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, ela respondeu assim: para mim, a oração é um impulso do coração, um olhar lançado ao céu, um grito de confiança. Presta atenção. Olha que definição maravilhosa. Inclusive está ipsiliter no catecismo da igreja. A oração é o impulso do coração, é um olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento. Veja, quando você não suporta mais as coisas, quando você não aguenta mais a situação a qual você está vivendo, quando você diz assim: olha, já deu, olha, eu não aguento mais, e você faz, cansei. Eu quero te dizer, isto também é oração. Entende? A oração é um impulso do coração. Até mesmo quando você leva aquela topada e você diz: ai, Jesus, vixe Maria, que dor. Não é assim que a gente faz? Aqueles que têm a boca mais domada, né? Ai, que dor. É uma oração, é um grito. A oração é um grito, a oração é um impulso, a oração é um reconhecimento. Mas a oração do jeito de Jesus, ela tem 3 características. Diga comigo, a oração do jeito de Jesus tem 3 características. Primeira característica: reconhecer Deus como Pai. Entende? A primeira característica do jeito de Jesus orar é ele reconhecer que Deus é Pai. E reconhecer que Deus é Pai é dizer que a sua confiança, que você coloca Deus como o primeiro lugar da sua vida, e não o seu dinheiro, e não as suas ideias, e não aquilo que você acha que é o melhor para a sua vida. O jeito de Jesus orar, ele nos ensina que a primeira coisa que nós temos que fazer é de chamar Deus de Pai. Mas é muito mais que isso, é dar uma forma, é dar um jeito para orar, aonde nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai, que não há nenhuma outra situação, não há nenhuma outra coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Porque, presta atenção, eu vou te dizer uma coisa: tem gente que acha que a oração vai mudar a Deus. Presta atenção nisso. A sua oração não vai mudar Deus. A sua oração não mudará Deus. A sua oração, ela pode mudar você, os outros que estão ao seu redor e o lugar aonde você está, mas ela não mudará a Deus. Tem gente que entende as coisas tudo o contrário, acha que a sua oração é capaz de mudar a Deus.
E eu quero te dizer que não há condição da sua oração mudar a Deus. Diga comigo, a minha oração não muda a Deus. Ela pode mudar o meu coração e tudo que está ao meu redor. Presta muita atenção nisso. Porque muitas vezes nós chamamos Deus de Pai, nós fazemos orações, nós fazemos promessa, e achamos que tudo isso vai mudar a Deus. Por isso é que Deus não te atende. Por isso é que muitas vezes você diz assim: Deus não me escuta. Não é que Deus não te escuta, é porque a sua oração, ela tem um desejo e uma vontade de querer mudar a Deus. E eu quero te dizer, a oração, ela não tem poder para mudar a Deus. Ela muda o seu coração, ela muda as pessoas que estão ao seu redor, ela muda o lugar aonde você está, mas ela não muda a Deus. Se o jeito de Jesus orar, primeiro, é chamando, reconhecendo que Deus é Pai, a segunda forma de Jesus nos ensinando a orar é desejar o reino. Porque ele diz assim, que o nosso desejo pelo céu muda a nossa vida. Ah, Gustavo, onde é que Jesus disse isso? Ele nunca falou isso na Bíblia? Claro que não. Mas escuta bem, quando você diz, venha a nós o vosso reino, você está declarando que tudo é para Deus, que tudo na sua vida é para Deus, e que o céu é o seu maior desejo. Porque tem gente que procura da parte de Deus resolver todos os problemas, encontrar todo o conforto, buscar todas as soluções, mas parece e age como se não houvesse o céu como amanhã. Você se desgasta, você luta para dar a melhor escola para o seu filho, você vai atrás de dar a melhor bolsa, a melhor roupa, fazer as melhores situações, você vai atrás de dar as coisas melhores para o seu filho, você procura dar aquilo que tem de melhor para ele, mas presta atenção, mas você não leva seu filho para fazer a primeira comunhão, você deixa o seu filho sem o batismo, com com um pensamento que não é católico, de dizer assim, quando ele crescer, ele decide o que ele vai ser. E se seu filho quiser tomar veneno, você vai deixar? Ou seja, você vive como se não tivesse o céu como amanhã. Jesus nos ensina a orar pedindo que venha o céu para nós. Que o céu, que você deseje, Senhor, eu quero essa felicidade que está no céu. Se aqui está difícil, Senhor, eu quero desejar o céu. E você vai dizer assim, Gustavo, mas eu não desejo o céu. Eu não sei o que é o céu. Eu quero te dizer que o céu é um lugar onde não há dor, onde não há lágrima, onde você terá a sua plena felicidade. E muitas vezes te enganaram dizendo que o céu é um lugar para onde você deveria não desejar ir, que aqui você tem tudo, e eu quero te dizer que não. Por isso que você não deve mais acusar a Deus, de dizer assim, tá vendo, ó, fez um monte de ruindade, ele só fez ruindade comigo, com minha família,
E olha como ele está. Está bem. Olha como ele está. Está bem. Não aconteceu nada com ele. Só aconteceu comigo e com minha família. Está vendo que esse negócio de justiça de Deus não existe? Eu quero te dizer, aqueles que são de Deus não aguardam para este mundo a manifestação plena da justiça divina. Aqueles que são de Deus aguardam que no céu tudo se fará. Não espere que neste mundo a justiça venha reparar todas as situações a qual você e sua família enfrentaram. As coisas que vocês tiraram de você, de dentro de sua casa, tiraram da sua família, tiraram dos seus. Eu quero te dizer, não. Não pense que você vai ver neste mundo tudo isso ser reparado, não. Porque a nossa justiça vem do céu. Diga comigo, a justiça de Deus se fará completamente no céu. Entende por que é que você tem que desejar o céu? Entende por que você tem que desejar que o céu é o seu lugar? Entende por que você tem que desejar que o céu foi feito para você, para a sua família, para os seus? Segundo ponto foi esse. Terceira característica do jeito de Jesus rezar: a lógica do perdão. Olha bem para mim. Aquele que aprende com Jesus a orar, tem que entender que a sua oração precisa ter uma lógica de perdão envolvida nela. Ah, Gustavo, pois está ruim. Eu digo, está ruim mesmo. Está ruim mesmo. Entende? Sabe por quê? Presta atenção. Porque muitas vezes nós queremos que o outro mude e que nós permaneçamos do jeito que a gente está. Presta atenção. Você que é casado, você acha que sua esposa vai mudar? Eu vou te dizer, sabe quando é que seu marido vai mudar? Nunca. Ele não vai mudar. Porque quem tem que mudar é você. Entende? Eu não consigo ajeitar meu casamento. É claro. Você quer permanecer do mesmo jeito e quer que o outro que mude? Não. O princípio é: primeiro eu mudo, depois Deus age. Entende? Eu não estou falando, eu estou falando de perdão. Eu não estou falando de reconciliação. É diferente. Tem pessoas na nossa vida, e isso que eu posso falar pode gerar um certo mal entendimento, mas é preciso você entender que existem pessoas na sua vida que você não pode mais ter contato com elas. Existem pessoas na sua vida que não podem entrar na sua casa. Existem pessoas na sua vida a qual você não pode ter mais nenhum relacionamento. Agora, você deve perdoá-las. Você deve dizer: tá, quem tem que mudar aqui sou eu. Eu que não quero mais nada com ela. Entende? E tirar esse peso que você tem no coração. Porque na oração de Jesus, a terceira característica é que você tem que ter a lógica do perdão. Porque muita gente confunde e diz assim: é difícil perdoar. Mas é porque a pessoa está achando que aquela pessoa que te maltratou, que te feriu, que te machucou, que fez de você saco de pancada, você tem que perdoar e voltar a viver encangado com ela. Não, essa não é a lógica da oração de Jesus.
Você deve dizer assim: menino, quem tem que mudar sou eu, não é você não, então eu mudo, eu vou para outro lugar, eu que vou me embora, quem tem que mudar sou eu. Depois Jesus vai agir, mas eu que tenho que mudar. Você não deve ficar aguardando e amargurando os sentimentos pesados daquilo que os outros lançaram na sua vida. Não carregue este peso. Isso não é lógica do perdão, da oração de Jesus. Joga fora e deixa Deus agir. E depois você pergunta: Senhor, essa pessoa merece que eu esteja reconciliado com ela? Merece que eu me reconcilie com ela? Entende? Esse é o discernimento que você tem que fazer depois. Olha para mim. Essas 3 características da oração de Jesus, foi isso que ele ensinou aos seus discípulos. E por último, para encerrar, Jesus conta uma parábola no Evangelho. Jesus conclui o ensinamento com uma parábola. E parábola olha bem, toda vez que Jesus ensina uma parábola, ele está falando sobre um mistério através de uma história muito simples. Toda vez que Jesus ensina uma parábola, ele está falando, explicando um mistério de forma muito simples. Você entendeu? Sim ou não? Entendeu nada. Você entendeu que a parábola é um jeito de Jesus explicar um mistério por meio de uma história muito simples? Sim ou não? Sim. Muito bem. E Jesus explica essa parábola, a parábola do amigo importuno. Sabe, se eu não estivesse na igreja, eu iria dizer aquele amigo que é um pé no saco. Mas a gente está na igreja, eu não vou dizer. Entende? Não tem aquele povo chato? Não tem? Aquele amigo que você diz: pelo amor de Deus, se eu não responder a ele no WhatsApp logo, ele vai me encher o saco até, ele vai mandar mensagem, vai ligar, manda SMS, liga, dá toque, tal, mas ele tem que responder. Isso é o amigo importuno. E Jesus conta essa parábola. Um homem chega, não tem nada em casa, vai na casa do amigo, mandando dar 2 pães, chegou um amigo meu lá na minha casa, eu não tenho dar o que comer. Vou me levantar não, a gente já está tudo dormindo aqui em casa, vou levantar nada, meus meninos já estão dormindo, a mulher está dormindo, eu vou me levantar daqui, porque eles dormiam tudo assim, tudo junto, eu vou me levantar daqui. Se eu me levantar daqui, como se o povo já não tivesse acordado nessa discussão todinha, dele com o amigo que está fora da casa. Mas tudo bem, era uma parábola. Exato, para não entrar. E aí o que é que vai acontecer? Ele disse: se ele não se levantar para te dar os pães, porque ele quer, ele vai te levantar para você parar de aperrear ele, para você não aperrear mais ele. Essa é a parábola. Então nessa parábola Jesus nos dá um ensinamento, que devemos rezar daquele jeito que ele nos ensinou, com aquelas 3 características, mas nós devemos rezar com persistência, com confiança, sem desistir. O ensinamento dessa parábola é esse, que nós devemos orar com confiança, claro, insistentemente, sem desistir. Sem desistir. Quem sabe orar não desiste da oração. Gustavo, mas eu desisti da oração. Você não estava sabendo orar. Você não estava sabendo rezar. E como é que eu faço? Persevera. Eu cansei. Faz tanto tempo que eu peço isso. Faz tanto tempo que eu peço isso a Deus. Faz tanto tempo que eu peço. Meu irmão. Jesus disse 3 verbos.
Nesta parábola, na explicação da parábola, Jesus diz 3 verbos: pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e insistir. Pedir, buscar e ir atrás, sem cessar, sem parar, sem amolecer, confiante, de forma persistente, até encontrar. Eu quero te dizer, quando a gente pede errado, a gente cansa. Diga comigo, eu canso na oração quando eu estou pedindo errado. Olha mesmo. Não vou pedir mais não. Vou pedir não, já cansei. Cristiano, faz 3 anos que eu peço esta situação lá para minha casa. Se Jesus não me dá, é porque talvez eu não esteja pedindo certo. Porque você pede da forma errada, sem ser do jeito de Jesus, com aquelas 3 características de quem pede a Ele, do jeito dele, na oração dele. E aí Jesus nos ensina, para encerrar, um pedido que Deus sempre vai nos atender. Diga comigo, erga sua mão direita e diga comigo: eu vou entender, eu vou conhecer qual é o pedido que eu devo fazer, e Deus nunca vai me negar. Olha para mim, se você vive uma situação impossível, se você vive uma situação que você diz sem solução, se você diz assim: meu casamento não tem mais jeito, as minhas dívidas são impagáveis, a situação que eu vivo é impossível de se resolver, aquilo que eu estou passando não tem solução, o diagnóstico está indefinido, não tem jeito. Eu quero te dizer, não peça do seu jeito, peça aquilo que Jesus ensinou, que é para nós pedirmos ao Pai, que Ele nunca vai poder nos negar. Eu vou repetir, presta atenção. Se você não sabe como resolver, se você não sabe como pedir, se você não sabe como agir, se te dizem que essa situação não tem jeito, se te dizem que essa situação é insolúvel, sem solução, não se resolve, não tem mais jeito, esqueça. A sua vida não tem mais como se resolver isso, a sua dívida está impagável. Essa doença não tem mais como se resolver. Eu quero te dizer que Jesus ensinou que nós devemos pedir, e que Deus não tem como negar. Deus não nega, Deus não deixa para depois. Você já viu aquela oração que diz assim, aquela expressão, aquela citação bíblica: existe um tempo para cada coisa? A gente não diz assim? A gente diz assim: na hora de Deus Ele vai me atender. É verdade, tudo certo, mas tem uma coisa, que se você pedir, Deus te dá naquela hora, não é amanhã. Eu vou pedir agora, Gustavo, e Ele vai me dar agora. Sim, se você pedir a Deus agora, Ele vai te dar agora. Nem vai te dar amanhã, nem daqui a 2 anos. Mas se for no tempo dele, mas isso Ele não tem como negar. É bíblico, foi Jesus quem disse que o Pai do céu não negará, o Pai celestial não negará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Se a situação a qual você está vivendo é sem solução, se você não sabe o que pedir, como pedir, de que forma pedir, como resolver, eu quero te dizer, só existe uma coisa para você fazer: é pedir o Espírito Santo.
Diga comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor abriu o meu coração, porque o Senhor abriu a minha cabeça. Bate na sua cabeça. O Senhor abriu a minha cabeça, e eu te peço a graça de entender e de viver a graça da oração nesta noite. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Você só sai daqui do mesmo jeito. Vai, gente, diz assim com força, me ajuda. Diz assim: você só sai daqui do mesmo jeito se você quiser. Amém? Entende? Você só vai sair daqui do mesmo jeito se você quiser. Porque hoje nós vamos pedir ao Pai Celestial o Espírito Santo, e Ele derramará o Espírito Santo sobre todos nós. Diga amém. Entende? Ele derramará o Espírito Santo sobre todos nós. O Senhor não atrasa um segundo àquele que pede o Espírito Santo. Ele dá o Espírito Santo e resolverá todas as coisas do jeito de quem? De Deus, não do seu jeito. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, bênção de Deus.